Olá, elijortanos e elijortanas. Aqui é a professora Lívia Biscotto, de português, e nós estamos aqui para corrigir a prova de Guarda Municipal de BH, né? Vocês acabaram de fazer a prova aí, acabou de ser liberado aí o gabarito. Então, nós vamos fazer questão por questão, tá? Comentando aqui como deveria ser a interpretação, o que é que pode ser questionado na prova, né? Então, vamos lá começar. Gente, ó, aqui vou deixar para vocês as nossas redes sociais, tá? Tem o nosso Instagram, o Facebook do LJ Aulas. E é claro, gente, ó, o mais importante, não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, né? Aqui no YouTube, se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem o vídeo, tá? A gente fica muito feliz. Então, depois aí nós temos, olha, o Instagram, né, do professor Barão aí, né, Hugo Leonardo, LJ Aulas Visão. E também agora ele tem um canal, né, que é o Pra Quem Tem Visão. Tá bem focado aí no mundo dos concursos, bem focado em você, elijortano, com muita mensagem legal aí para você. E temos, né, o nosso ilustre professor Rodrigão, né, tem um canal dele, tem o Instagram, tem o Facebook, né, professor Rodrigão. Então, fiquem de olho também, muito conteúdo bacana, vocês vão ficar super atualizados, tá? Então, vamos agora começar com a questão 1, né, vocês devem ter visto aí, nós temos várias imagens, né, e tirinhas na prova de português. Então, vamos lá. Temos uma imagem aí e está escrito, né, ou você muda ou tudo se repete, né? Enunciado. Na frase, é correto afirmar que a relação lógico-semântica estabelecida pela conjunção ou, né, é de... Gente, olha, vamos lá. A relação o quê? Lógico-semântica. Semântica é o quê? Não é aquilo que faz o sentido? Então, nós estamos perguntando, né, sobre a interpretação, o sentido que esse enunciado, essa frase tem. Então, vamos lá. Nós temos finalidade, mediação, disjunção e contraste. Pessoal, já vou dizendo para vocês. O nome mais comum, né, quando você tem ou uma coisa, você tem aqui ou uma coisa ou outra coisa, né? Nós temos uma questão de alternância, né? Uma alternativa. Você tem dois caminhos, ou você vai por um ou você vai para o outro. Então, né, não são duas coisas ao mesmo tempo, são coisas diferentes. Né? E outro termo para alternância é a disjunção, né? Porque você tem a junção, né, que é aquilo que é junto, né, claro, e a disjunção. São coisas que divergem, que vão para caminhos diferentes. Né? Então, mas qual é a maldade aí da questão? A questão era simples, né? De conteúdo é simples. Mas é a nomenclatura mesmo, a terminologia. Porque não se vê muito, tanto assim, a palavra disjunção, né? Em várias gramáticas, só tem o nome em alternativas, alternância. Né? Então, a questão foi essa aí. Então, agora depois nós temos, né? Finalidade. Finalidade é o quê? É para atingir um fim, um objetivo. Né? A mediação, questão de um meio, o contraste, e contraste nós vamos ter mais a ideia de oposição, né? De que algo que é realmente contrário, né? Oposto, e não é o caso, né? O caso seria realmente essa alternância, né? Alternativa, que seria a disjunção. Aí o que pega seria a palavrinha mesmo, tá? Depois, vou colocar aqui a questão 2, tá? Ó, né? Temos duas afirmações. Há casos em que se pode usar indiferentemente a próclise ou a ênclise. Né? Então, claro, nós estamos, né? A questão até na prova falou sobre a colocação pronominal, contextualizou isso, né? Ou seja, próclise, pronome antes do verbo, né? Ênclise, pronome depois do verbo. Isso é uma coisa que a gente falou muito aqui nos vídeos, tá? Então, ó, na frase, a crise migratória se intensificou em 2019, a próclise está bem empregada. Gente, então, vamos lá. Será que essa frasezinha aqui, ela tá correta? A gente pode escrever dessa maneira? Sim, tá? Mesmo que não temos, né, percebam, não temos aí um caso de palavra atrativa, né, no sentido, assim, das palavras tradicionais, que a gente fala, né, da palavra atrativa, que são, assim, os advérbios, palavras negativas, né, os pronomes indefinidos. Normalmente a gente lembra dessas. Mas existe um outro caso também que permite o uso da próclise, né? Mesmo em um caso que seria, vamos dizer assim, originalmente, para se utilizar a ênclise, né? Que é o pronome depois. Então, vamos lá olhar. E é justamente essa justificativa aqui, ó. O sujeito está representado por um substantivo que aparece explícito. Então, depois, né, de um sujeito com substantivo, nós temos aí a possibilidade, né, de usar o quê? A próclise, né? Que é esse pronome antes aqui. Mas pode-se grafar também, a crise migratória intensificou-se, né, em
2019. Sim, inclusive esse aqui seria, vamos dizer assim, o mais esperado, né? Mas as duas possibilidades existem e essa relação de porquê ela é válida, porque nós temos que lembrar isso também, né? Não só descobrir se as duas estão corretas, a gente precisa saber pela lógica, pelo sentido, né? Se uma justifica a outra. E no caso, sim, né? Nós temos aí o mesmo assunto, existe uma relação, né? E a de baixo também justifica a de cima, né? É a condição para a de cima estar correta. Então, vamos lá. Sobre as duas assertivas, é correto afirmar que. Então, percebam aí, a prova já deu essa colher de chá, vamos dizer assim, que todas as vezes que tem o correto, aparece em maiúsculas, né? Então, vamos lá. Nós temos a, né? As duas são verdadeiras e a segunda complementa, né? Corretamente a primeira. Isso sim, né? Existe uma relação aí. Depois, B, as duas são verdadeiras, mas não estabelecem relação. Essa tá errada, né? A primeira é falsa, a segunda é verdadeira também não. A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Nós vimos aí que não, né? O que mais? Questão 3. Aí nós temos, né, outro caso de tirinha. Vamos ver uma tirinha do Calvin Haroldo. Ó, é difícil acreditar que pessoas ainda morrem de fome nesse mundo. Depois, até mesmo nos Estados Unidos, há fome. Algumas pessoas nunca têm o suficiente para comer. Cara, eu sei o que isso significa. Não, você não sabe. Tô acompanhando os balãozinhos aí, né? Então, gente, aí nós temos aí as 5, né? 5 afirmativas, né, pra gente ver aí, ó. A respeito das classes de palavras, vou mostrar aqui pra vocês, ó. As classes de palavras, né, e as funções sintáticas de termos das frases, avalie as afirmações a seguir. Gente, então tá pensando em quê? Classe de palavras é morfologia. Nós falamos muito de morfologia aqui nos vídeos. E a função sintática, né? A função sintática é a sintaxe, né? Claro. Então, nós temos morfologia e sintaxe sendo cobradas ao mesmo tempo, né? Na mesma questão. Por isso que é importante, né, estudar tudo e ver que nem sempre uma coisa vem separada da outra, né? Nós temos aí um caso, né, da morfossintaxe, tá? Então, vamos lá voltar para o nosso slide. Ó, em um dos quadrinhos, um dos verbos está flexionado incorretamente. Então, voltemos. Ó, é difícil acreditar que pessoas ainda morrem. Gente, eu tenho pessoas plural e morrem plural. Então, tranquilo, concordância certa. A fome. A no sentido de existir, e eu falei isso, gente, por favor. Eu falei isso muitas vezes aqui, que o A no sentido de existir, né? O AV no sentido de existir, é impessoal. Ou seja, só existe na terceira pessoa do singular. Tá? Não tem plural, etc. Então, você bateu no olho e já viu que realmente é singular, não tem o que fazer. Tá? Então, tá correto. Depois, algumas pessoas nunca têm o que comer. Então, agora nós temos plural, pessoas, e tem o suficiente para comer. Gente, agora essa é a dificuldade, vamos dizer, a pegadinha da questão. Por quê? O tem, gente, a diferença dele é muito pequena. Ó, se eu falo pessoa, tem, né? Tá certo, singular com singular. Agora, se eu falo pessoas, como que eu faço o plural? Eu coloco o circunflexo. Apenas isso. Então, eu tenho pessoas, tem, né? O suficiente para comer, como é o caso. Então, se eu tenho aí pessoas, quer ver? Eu tenho pessoas e eu tenho tem sem o circunflexo, então nós temos aí um problema de concordância, sim. Apenas por causa do acento circunflexo aqui, ó. Né? Faltou isso, isso já deixou errado, né? Depois, eu sei o que isso significa, então aqui singular, singular, tranquilo. E você não sabe, também singular, tudo bem. Então, mas aí, ó, então, existe um erro de concordância, o que torna esse aqui correto, né? A primeira, então, ela está certa, tá? Esse aqui tá certo. 2. No primeiro quadrinho, a expressão de fome é um complemento nominal. Pessoal, vamos voltar aí, ó. De fome. De fome, tá complementando o quê? Tá complementando morrem, né? Gente, presta bem atenção. Ah, Lívia, eu não lembrei exatamente qual era o conceito de complemento nominal. Gente, mas você tem que pensar um pouco no nome. Não fica buscando, porque eu não decorei tal coisa. Não é decorar, é raciocínio, tá? O complemento nominal, vai no básico, é o complemento de um nome, tá? O complemento nominal vai complementar um verbo? Não, tá? Então, de fome não tá complementando morrem? Então, não tem como. O de fome é um complemento nominal,
né? Tá se referindo a um verbo, então o adjunto adverbial, tá? Não tem dúvida, tá? É claro que podem surgir dúvidas, você lendo na pressa e tal, sem concentração, mas é claro, né, você em uma situação de tranquilidade na sua prova, você ia ver que seria bem tranquilo isso aí. Depois, nós temos, então essa aqui está errada, né? Não é um complemento nominal. E no segundo quadrinho, a palavra fome exerce a função de sujeito da oração. Vamos voltar. Gente, nós falamos muito aqui também, falei demais sobre a questão de como observar qual é o sujeito da oração, né? Você tem que ver uma relação não só lógica, mas também de concordância. Olha aqui, ó, pessoas ainda morrem de fome. Qual é o meu verbo? Né? O meu verbo é morrem. Morrem. Quem é que morre? Pessoas. Eu sei pela lógica, né, do meu conhecimento de mundo, mas também pela concordância, porque morrem está no plural e pessoas está no plural. Não pode ser a fome morre, né? Nem pelo sentido e nem pela concordância, que fome está no singular. Então, fome não vai ser, né? Não pode ser sujeito aqui de jeito nenhum. Pronto. Aqui também, né, nós temos um erro. E depois, a quarta. No terceiro quadrinho, um dos adjuntos adnominais está representado por um pronome. Gente, adjunto adnominal é o que mesmo? É aquilo que acompanha o nome, né? Lembrando aí que o adjunto adnominal, ele pode aparecer perto do nome com ou sem preposição, né? Isso foi falado também. E o complemento nominal, não. O complemento nominal, ele só se liga ao nome se houver uma preposição. Então, vamos voltar. Eu tenho aqui no terceiro quadrinho, olha a frase. Algumas pessoas nunca têm o suficiente para comer. Olha lá. Né? Então, eu tenho o nome pessoas, ele tá, né? O que ele tá antes dele? Algumas. Algumas é o quê? O adjunto adnominal. Porque ele não pode ser complemento por não haver uma preposição, né? Então, algumas é um adjunto adnominal de pessoas e também é um pronome indefinido, tá? Então, nós temos aí um pronome, certo? Então, esse aqui está correto. Até agora, nós temos 1 e 4 como corretas, né? Então, e depois, 5. No último quadrinho, em um dos balões, identifica-se um período simples com uma oração absoluta. Pessoal, lembra aí de período simples, muito simples. O período simples é muito simples, né? Então, olha, aqui nós temos não, você não sabe. Você não sabe. Qual era o único verbo? Sabe, né? E aí nós sabemos que o quê? O pronome não, o período simples, ele é quando existe uma oração só, um verbo só. Né? O período é composto quando existe mais de um verbo. Então, é isso aí, apenas isso aí. Então, vamos lá, essa aqui também está correta. Então, nós temos a 4 e a 5 como corretas, tá? Esse aqui é o gabarito oficial e né, não cabe recurso, é esse aqui mesmo, tá? Então, nós temos, né, a 1, a 4 e a 5 como corretas. Tá, questão 4. Na frase, nossos viadutos, túneis e pontes majestosos vão abaixo ou racham. Né? Então, vamos lá. É comum afirmar que o termo é em destaque. Olha, gente, não ficou aqui. Majestosos é que estava em destaque, tá? E aqui teria acabado as vírgulas, não, as aspas. Deixa eu colocar aqui. As aspas acabam aqui. Então, olha, o termo em destaque, né, que é majestosos, poderia ser substituído por majestosas, caracterizando uma situação de concordância ideológica. Pessoal, olha, tem duas situações aí. Poderia ser trocado, né, em vez de majestosos, majestosas? Sim. Qual o problema? Não seria uma concordância ideológica. Seria concordar com o termo mais próximo, que é pontes, né? Pontes é feminino, plural. Então, majestosas, feminino, plural. A concordância com pontes. Não é uma questão de ideologia, né? Da ideia, na verdade. Não é uma questão da ideia, tá? Então, a A está, na primeira parte está certa, mas depois ela se torna errada. Então, não dá para considerar. Depois, B, transgride as normas da concordância nominal, pois se trata de um caso de concordância facultativa. Poxa, ela aí já é incoerente, né? Porque tá falando que é contra as regras e é uma concordância facultativa, né? A facultativa a gente escolhe. Tem duas maneiras. E aí tá falando que transgride as normas? Não. Ela é uma das possibilidades. Poderia ser majestosos ou majestosas, né? É facultativo, mas não tá errado. Então, nós vamos procurar aí. C. Deve concordar obrigatoriamente em gênero e número com o elemento mais próximo, no caso, é pontes. Gente, não. Essa é uma possibilidade? Sim.
né? Eu acabei de dizer que essa é uma possibilidade, mas não é o quê? Uma obrigatoriedade. Então, vocês têm que ficar muito espertos aí, né? Você tem que ir pegando manha de prova. Por quê? Quando você vê, né, sempre, nunca, todo, nenhum e obrigatoriamente, você tem que abrir o olho, né? Então, obrigatoriamente, você já desconfia. Nem tudo, né, vai ser uma regra, assim, de necessariamente, obrigatoriamente. Você tem que redobrar o seu cuidado, tá? Então, vamos lá. Depois, qualifica três termos de gêneros distintos, o que indica a flexão do adjetivo no masculino plural. Então, vamos lá. Três termos. Então, olha, nós temos o quê? Viadutos, quer ver? Deixa eu pegar. Viadutos, túneis e pontes. Três termos. Os gêneros são distintos? O viaduto, o túnel, a ponte. Né? Então, nós temos masculino e feminino. Depois, então, gêneros distintos, três termos, beleza? E flexão no masculino plural, sim. Nós sabemos que muitas vezes na língua o que ocorre é isso mesmo, né? Então nós temos essa possibilidade. Se existem diferentes gêneros, então a tendência é colocar, né, no masculino, né? Bem justo com a gente, né, com as mulheres. Mas assim, a tendência é colocar assim a regra no masculino. Nesse caso, né, do adjetivo posposto, nós teríamos aí duas possibilidades, né? Que é colocar majestosas relacionadas a pontos, mas nós vimos aí que a D é que se aplica mesmo. Então, vamos lá, ó. Questão 5. Gente, olha, esse texto aí tá enorme, né? Sobre a linguagem, não sei o que, não sei o que. Ó, vou dizer uma coisa aqui que não serve para todas as provas, mas esse texto não tem nada a ver. Não ajuda em nada, tá? Então, você leria o texto, mas não precisava ficar quebrando a cabeça, porque para você resolver a questão, você ia ver que é tão simples, não precisa desse texto aí. Não quer dizer que nas suas futuras provas você não vai ler, né? Tudo bem, você deve ler. Mas, nesse caso, não era necessário. Olha, com base, olha só o enunciado. Com base, né, no caso, vou colocar aqui, com base no que apontam os dois teóricos, é correto afirmar que a linguagem formal deve ser necessariamente empregada A. No WhatsApp do grupo da família. B. No bilhete para o colega de trabalho. C. No e-mail para os amigos. D. No editorial de um jornal. Gente, ninguém pode errar essa aqui não, por favor. Só se for falta de atenção mesmo, porque essa aqui é um nível, assim, muito fácil. Todo mundo vai acertar ela, né? É o edital de um jornal. Não tem, assim, não tem dificuldade para isso, né? E não dependia do texto acima, né? Então, é por isso que eu nem li aqui, porque não tem necessidade, tá? Então, vamos lá. Questão 6. Ó, observe o título de um anúncio da revista Forbes Brasil. Olha, luxo até os dentes, né? Segundo os valores das proposições, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre o título do anúncio. Gente, olha, essa questão, vou falar a verdade com vocês. Eu achei uma questão ruim, tá? Uma questão assim mal elaborada, por quê? Porque é muito fácil você colocar só o título, né? Você coloca o título lá de uma notícia e etc. E não fala mais nada sobre isso, né? Não tem um determinado contexto, sendo que a palavra até, que é o caso aqui, olha, né? O até, que é a polêmica do negócio todo, ele pode ser preposição ou advérbio, né? Então a gente tem que ter isso em mente aí. Então, se ele é preposição, ele tem uma ideia de movimento, tá? De você chegar a um limite, tá? Isso é a ideia da preposição. E se você tem um advérbio, o advérbio dá a ideia de quê? De inclusão, tá? Então, nós temos duas situações, duas possibilidades. Se você me dá, né, por exemplo, você coloca na prova uma frase tão, assim, solta, sem contexto nenhum, né, eu considero mal elaborada, né? Não poderia haver uma discussão nesse sentido. Então, vamos lá. Ó, a preposição até, quando rege substantivo acompanhado de artigo, não precisa necessariamente da preposição a. Gente, essa aqui tá certa. Por quê? Porque eu tô falando, né, de uma questão de preposição, considerando que é preposição. E se eu não considerasse que é preposição? Então não tinha nem que julgar, né? Mas vamos supor, né, que a banca estaria considerando como preposição. Então ela estaria certa porque realmente, né, você já tem a preposição a, então você não vai ter duas preposições, né? Você não precisa de duas, não vai ter a preposição a mesmo. Então, segunda, a palavra até possui sentido de inclusão e reforça uma declaração, né? Seria aqui, né, uma declaração, né, de mesmo ou ainda. Pessoal, isso aqui é correto, né? Se a gente fosse levar em conta o advérbio. Então, isso aqui, ó, não tá errado.
Porque o até pode possuir um sentido de inclusão? Pode. Inclusive, né? Depois, né, eu fui até olhar onde está aqui? Eu fui até olhar lá depois a matéria, mas mesmo antes de ver o texto, eu já tinha pensado, olha, luxo até os dentes poderia ser, inclusive, nos dentes, né? Mesmo nos dentes, ainda nos dentes. Então, nós temos sim essa relação de inclusão. É uma possibilidade, né? Uma questão de interpretação. Então, poderia, né? Existe esse questionamento. Eu, né, particularmente, acredito que exista, que se possa fazer esse questionamento, sim, né? Sobre o gabarito. Que essa foi dada como errada. Então, vamos lá. Mas, e depois? O contexto do emprego de até representa adição, associação e simultaneidade. Essa aqui também foi dada como errada, por quê? Porque a banca considerou, né, tô voltando a falar, a banca considerou o até como preposição. Porque se o até fosse advérbio, essa aqui estaria correta, tá? E agora, no título, a preposição até indica movimento, ou seja, uma aproximação de um limite. Então, essa aqui foi considerada correta. Portanto, a correta aqui, então, ficou VFFV, né? O gabarito é B, mas, né, acho que merece muitas críticas aí, porque, né, fora do contexto, inclusive, acho que faz mais sentido, né, a gente pensar numa inclusão, mais sentido pensar na inclusão do que um movimento, né? Luxo até os dentes, até um movimento até os dentes, né? Acho que, né, é uma interpretação um pouco forçada aí, mas, né, vamos ver, né? A banca aceita recurso se quiser ou se não quiser, porque se eu fosse considerar como advérbio, eu teria que marcar a C, né? Porque para ficar coerente, né? Para inverter, tá vendo? O que é V fica F, o que, tá vendo? É exatamente o oposto, porque isso aqui seria a resposta certa se for o quê? Preposição. Isso aqui seria certo se fosse o quê? Advérbio, tá? Então, a banca considerou como preposição, mas existe essa outra possibilidade aí, não deve ser descartada. Vamos lá. 7. Meu corpo está doendo, doutor. Isso é compreensível, H. Lembra que eu lhe disse que o remédio para dor de cabeça causaria uns efeitinhos colaterais? Então, gente, olha, nós temos aí a pontuação, né, marca na escrita as diferenças de entonação, contribuindo para tornar mais preciso o sentido que se quer dar ao texto, né, de Cerejo e Magalhães, esse trecho aí. Então, nos 2 primeiros balões da tirinha, a vírgula foi empregada, né, peraí, às vezes na hora de digitar ficou, ó, empregada, isso, para isolar o vocativo. Depois, né, o vocativo, é o termo da oração que se refere a um substantivo para explicá-lo. Pessoal, vou sair um pouco fora de formatação aqui, porque antes a prova, né, na hora de montar o vídeo, a prova não tinha sido liberada. Ó, então, olha, o meu corpo está doendo, doutor. Então, a vírgula está separando o que aí? Vamos ver, ó. A palavra doutor é o vocativo, né? O vocativo é o quê? É aquilo que chama. Né? Quando você pensa no vocativo, é aquilo que, né, chama a atenção daquele interlocutor. Então, depois nós temos também, ó, H. Isso é compreensível? H. Então, nós temos sim essa relação aí. Esse doutor, H, são vocativos. Um tá chamando o outro, né? Depois nós temos aqui, só que a outra tá errada. Por quê? Vamos ver. Ó, vocativo é o termo da oração que se refere a um substantivo para explicá-lo, né? Não. Né? Porque qual é esse termo que se refere a um substantivo para explicá-lo, para, né, definir e etc? É o aposto, tá? O vocativo, ele serve para chamar a pessoa, né? E não, né, para explicar um substantivo. Isso aí seria o aposto, tá? Então, essa aqui está correta, a primeira está correta e essa aqui está errada. Então, vamos lá marcar. Ó, sobre as duas afirmações, é correto afirmar que a primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda falsa? Exatamente, né? Então, nós temos aí sim esse caso, né? A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Depois, né, vai ter que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, é o oposto que a gente está falando. Que as duas são verdadeiras? Não, né? Por quê? Porque o vocativo não é esse que explica o substantivo, esse seria a função do aposto. Depois, as duas são verdadeiras também? Não, né? De novo. Depois, questão 8.
Ó, a propósito do emprego da palavra enfeitinhos, né, que aparece no diálogo entre os personagens da tirinha, avalie as seguintes afirmações. Então vamos lá. Ó, o diminutivo é sintético devido ao acréscimo final chamado sufixo. Pessoal, então isso aí nós estamos falando de, quer ver, ó, da derivação, né, do processo de formação de palavras. Então nós temos aí a derivação, né, sufixal. Então, por exemplo, você tem a palavra efeito, né? E agora você colocou o quê? Efeitinho. Esse inho você colocou ali para formar outra palavra e é considerado um sufixo, né? Isso tem muito aí nos nossos vídeos também. Quando está no final é chamado sufixo, né? Quando está no início seria o prefixo. Depois, então essa aqui está correta, né? E ele é sintético. Sintético por quê? Porque o diminutivo, ele tá apenas em uma palavra. Dá pra ver aqui, ó. Apenas, isso aqui era pra sublinhar, gente. Apenas em uma palavra, tá? Então, é uma síntese. Você colocou em uma palavra só. Se você colocasse muito pequeno, né? Aí, você teria um diminutivo, mas um diminutivo analítico, né? Não é uma síntese, você usou duas palavras, né? Depois... o 2. O grau do substantivo é o diminutivo auxiliado por um sufixo derivacional. Sim, né? Automaticamente, quando você diz que a 1 está certa, né? A 2 também está certa, né? Então, os dois estão falando de sufixo. Depois, a ideia de pequenez se classifica como um diminutivo afetivo. Pessoal, volta aí para o contexto, né? Da tirinha. Onde é que está a tirinha? Achei. Vamos lá. Lembra que eu lhe disse que o remédio para a dor de cabeça causaria alguns efeitinhos colaterais? Gente, olha o contexto aí, né? Tudo bem, nós temos um médico, né, falando com o paciente H, mas vocês acham que poderia ser um sentido, né, afetivo? Você está falando de efeito colateral, né? Você está se referindo a um efeito colateral. Mesmo que o médico, né, falar assim, ele não tem tanta aversão, ele está acostumado com esse efeito, mas qual é a função dele usar o diminutivo aí, gente? É um eufemismo, tá? Não é um carinho, né? Você imagina, eu tô falando do efeito colateral com carinho, né? Não faz muito sentido, isso é muito forçado. E a banca considerou que sim, né? A banca considerou que sim, isso é uma coisa que eu, sabe, tô criticando mesmo, tá? Cabe um questionamento aí, né? Quem se dispuser a fazer esse questionamento, isso é válido, tá? Porque, olha, a banca considerou aí que essa aqui, onde que estamos? Achei, peraí. Aqui. Que aqui, gente, essa aqui também tá correta, né? Que a ideia de pequenez, de efeitinhos, né? É um diminutivo afetivo. Poxa, é muito diferente, né? Se eu falo assim, minha casinha, minha irmãzinha, minha mãezinha, tudo bem, isso é afetividade, mas agora efeitinho colateral, aí eu já não concordo. Por quê? Porque uma das funções, né, do diminutivo no português é um eufemismo. O que é um eufemismo, né? Não é mesmo? Vamos voltar aqui. O eufemismo é aquela figura de linguagem que a gente usa, né, para evitar falar nomes que seriam muito pesados, muito desagradáveis, né? Então, a gente usa algumas expressões para não chocar a pessoa, para falar de uma maneira mais cuidadosa. Então, é para amenizar a situação. É o caso, né, de efeitinhos colaterais. O médico está querendo amenizar, né, a situação. Não é um caso de carinho, né? Então, vamos lá. Continuando. A gradação do substantivo na tirinha é diminuída analiticamente. Não por quê? Porque, olha, se aqui nós estamos falando, né, que o acréscimo, onde é que tá? Que é sintético, o sintético é o contrário do analítico, tá? O sintético é quando você usa uma palavra só, o analítico já remete a mais de uma palavra, né? É quando não é sintético. Então, aqui estaria errado, né? Então, aqui errado. Então, na verdade, estou colocando assim, ó, o gabarito considerou 1, 2 e 3, né? O gabarito tá letra C, vou colocar aqui, ó. O gabarito deveria estar letra C, o oficial, mas eu coloco aqui a observação de que deveria ser 1 e 2, tá? Deveria ser 1 e 2, tá? Vamos lutar por isso aí, beleza? Então, vamos lá. Questão 9. Considerando o emprego do a, acentuado ou craseado, avalie as alterações propostas em cada dupla de frases. Ó, 1. Tanto assim que até seu inventor apresentava restrições
àquelas inovações. Depois, né, tanto assim que até seu inventor apresentava restrições a estas inovações. Então, nós temos aí duas situações, né? Nós temos aí aquela e a estas. Vamos lá. Por que eu tenho aqui uma crase nesse a de aquelas? Porque o aquela já começa com a e quando eu falo restrição a alguma coisa, eu uso a preposição. Então, eu estou usando a preposição a mais o a do início, né, de aquelas. Então, eu vou colocar, né, esses dois as, eu coloco com a crase. Então, tranquilo, essa aqui, né, tá certinha. E depois colocou, né, em vez de aquelas, colocou a estas. Tranquilo, né, porque aqui já o E, logicamente, né, olha, eu ia falar, né, o E não é a letra A, lógico, né, então não tem como ter crase, né, não tô falando de duas letras, tá? Então, não é crase. Então, essa aqui, gente, tá certinho, viu? Então, vamos lá. Depois, gera alterações químicas no cérebro que levam a reações idênticas às da síndrome de abstinência. Então, gera alterações químicas no cérebro que levam às reações idênticas às da síndrome de abstinência. Pessoal, vamos prestar atenção aí. Qual é a diferença? Vou marcar aqui para vocês a diferença, ó. Que levam a reações e às reações. Quando a gente fala a reações, a gente está considerando o quê? Que esse a é uma preposição, né? As alterações levam a reações. Então, a gente vai pensar aí numa a reações, levar a reações significa, né? Levar a aquilo no sentido de gerar, né? Gerou aquelas alterações. Agora, se a gente coloca as, né? Aí já mudamos de figura, porque, ó, levam as reações, parece que é apenas um objeto, né? Que as reações é apenas um objeto direto de levar. O cérebro leva o quê? Leva as reações. Como, né, as relações fossem levadas a algum lugar, por exemplo, né? Fossem levadas a algum lugar. Então, muda o sentido aí, tá? Não é na mesma coisa da de cima, né? Que a de cima aqui seria um sentido de levar, de ter como consequência, né? Depois, o 3. Os gadgets, então aqui nós temos aí uma mudança, vou colocar M, mudança de sentido. Isso aqui era para ser um pontinho. Ó, os gadgets modernos e as redes sociais podem ser danosos e por esse motivo é indicado o acesso a eles. Então vamos lá, o acesso a eles. E depois, ó, os gadgets modernos e as redes sociais podem ser danosos e por esse motivo é indicado o acesso deles. Gente, a eles e deles é diferente? Claro que é diferente. Quando você fala o acesso a eles, você já pensa, eles serão acessados. Alguém, né, as pessoas acessarão eles, né, que são esses gadgets. E depois, né, é indicado o acesso deles. Parece que eles que vão acessar, o que não faz também muito sentido, né? Porque os gadgets, né, esses dispositivos, eles seria como se eles tivessem, sei lá, vida e eles acessassem, né? Então, acesso a eles e acesso deles tem também uma mudança de sentido, tá? Então, depois, e a outras similares às que decorrem da dependência de drogas, depois, e a outras similares das que decorrem da dependência de drogas. Então, vamos lá, ó. As e das. Essa foi a mudança aqui. Similares às, tá correto? Sim, porque algo é similar a alguma coisa. É a regência correta, né? Então, a preposição a, lembrando aí, né? E a preposição a, né, mais o artigo a, nós temos aí uma situação de crase. A gente falou isso bastante aqui na nossa preparação. Então, ok, empregada corretamente. Depois nós temos a outra situação, que é similares das que decorrem. Similares das que decorrem. Gente, aí teria um errinho o quê? De regência. É um errinho de regência, né? Porque a regência, nós não usamos a preposição de, né? Normalmente nós não vamos usar aqui a preposição de. Porém, não muda o sentido. Não muda o sentido. Por que que eu tô dizendo isso? Porque falou assim, ó. Olha só como é importante o enunciado. Porque se você fosse marcar a correta, né, por exemplo, ou a incorreta, né, você não deveria pensar dessa maneira. O que a questão está pedindo é o sentido ficou comprometido, ou seja, o sentido original ficou comprometido, isto é, a primeira frase, né, você quer encontrar aqui a primeira frase, né, teve o sentido mudado depois dessa reescrita. E onde aconteceu isso?
Na primeira, né, a primeira estava correta, tudo, né, não tinha grande mudança. Na segunda e na terceira, gente, sim, eu disse, né, que tem mudanças de sentido aí, né? E na quarta, não chega a mudar o sentido, né? Mesmo que mude a regência, muda a preposição, mas o sentido em si não muda. Então, fique muito atento, porque o que manda aqui, gente, vai ser, ó, o sentido original, né? Tá pedindo que a mudança de sentido, então fica muito atento. Então, qual que mudou o sentido? A 2 e a 3, né? Então, nós temos aí essa questão 9 com C, tá certinho. Depois, 10, né? Os pronomes pessoais oblíquos são empregados nas orações como objeto direto ou indireto, né? Nós comentamos isso sempre aqui também. A esse respeito, preencha corretamente as lacunas do texto a seguinte quanto à colocação do pronome oblíquo átero, né? Aqui deveria ser a seguir, né? Ou do texto seguinte, enfim. Foi um errinho aqui. Enfim, olha, né, se pondo o pôr do sol, vamos lá completando, né? Ó, em se pondo, vamos ver se eu consigo escrever isso aqui. Em se pondo o pôr do sol, entreguei-lhe o presente, certo? Vamos lá. Lhe o presente. Uma hora vai, gente. O presente, porque não o veria, né, em outra ocasião, naquele ano. Por que que são essas, por que que essas que completam, gente? Porque, né, quando nós temos um verbo no gerúndio, né, que é terminado em NDO, esse pondo o sol, em se pondo o sol, em se tratando disso, nós temos aí que uma obrigatoriedade de usar a próclise, né? Ou seja, antes, né, o pronome átono, ele vai ficar antes do verbo no gerúndio, tá? É uma regrinha aí. Depois eu tenho, entreguei-lhe o presente. Porque o único papel que o lhe pode desempenhar, sintaticamente, é o papel de objeto indireto, né? Então, entreguei o quê? O presente. O presente é o objeto direto. Entreguei o presente a quem? Né? A ele, que vira o quê? Lhe. Né? Então, o lhe equivale a ele, né? As palavras a ele. Então, é um objeto indireto. Então, entreguei-lhe o presente. Depois, né, porque não o veria, né, em outra ocasião naquele ano. Aí é bem tranquilo também, né? Porque o não, claro, a gente sempre fala que o não, uma palavra negativa, ela atrai o pronome, né? Ela gera, né, obriga a uma próclise, tá? Então, nós temos aí, vou colocar aqui de volta, em si pondo o sol, entreguei-lhe o presente porque não o veria em outra ocasião naquele ano. Então, nós temos aí a sequência que preenche corretamente as lacunas do texto. É aqui onde é que nós estávamos, o lhe, o se, lhe e... Cadê minha canetinha? Né? O se, lhe e o, tá? Então, nós temos aí certinho a letra B, tá? Então, é isso, pessoal. Nós vamos ficando aqui. Essas foram, né, os comentários, a correção da prova. Acho que, assim, em geral, a prova não estava, assim, fácil, de graça, né? Nós sabemos aí que teve questões fáceis, né, que não tem discussão, mas houve questões, assim, mais intermediárias. Inclusive, chama atenção para essas aceites, que, né, o gabarito é B, a banca pode ter interpretado como B e pronto, mas cabe uma discussão aí, não achei uma questão bem formulada. A B, né, por causa do até, que pode ser preposição ou advérbio, né, então, que tem essa ideia de movimento ou inclusão. Acho que não foi muito bem colocado isso aí, foi descontextualizado. Então, a B, a 6, eu faço essa crítica, e a 8 também, né? A 8 eu faço a crítica também na questão do gabarito, porque considerou, né, que aqueles efeitinhos colaterais seriam um diminutivo afetivo, né? Eu acho também bem forçada essa interpretação aí. Mas, no geral, né, não teve, né, grandes alterações com relação a isso, não. Então é isso, galera. Fiquem tranquilos, porque, né, Deus sabe o que faz, né? Vão ter muitas oportunidades ainda. Fiquem focados, tá? Não se esqueçam. Não, qualquer coisa, gente, não se desanime. As questões que foram difíceis para você foram difíceis também para os outros, né? A questão de nível difícil é difícil e todo mundo vai ter a mesma dificuldade, né? Sempre, né, nós vamos encontrar obstáculos pelo caminho, mas continuem, né? Porque devagar e sempre nós vamos atingir todos os nossos objetivos. Então, assim, fiquem continuando aí com muita esperança, com muita fé. Fiquem de olho aí nesses resultados, nesses recursos, né? E é isso, gente, ó, visão.